Então, boa noite a todos, muito bem-vindos. Nós acabamos a nossa meditação agora, né? E hoje, então, a gente tem esse tema maravilhoso, que é Meditação em Sala de Aula, que é um programa do Vivendo Valores na Educação, do Vive, que acontece todas as segundas-feiras, as terceiras segundas-feiras do mês. Então, todos os meses a gente tem esse programa. E todos são bem-vindos. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Solange, do Escolha Calma. E a Solange, o Escolha Calma é um projeto também, eu digo que é um projeto irmão, né, do Vivendo Valores na Educação, porque os dois trabalham com valores, eu acredito que eles se complementam, então Escolha Calma também é um projeto muito lindo. E o programa do Vivendo Valores é um programa essencialmente para escolas, para pais, para professores e também para nós, né? Para a gente estar se fortalecendo enquanto seres humanos, né? Que precisamos desenvolver os valores num mundo tão tumultuado, tão agitado, tão confuso, tão caótico. Hoje vocês talvez tenham ouvido a notícia de que houve um atentado numa escola no Paraná. Então, assim, os livros do Vivendo Valores, eles foram escritos há mais de 20 anos, 30 anos que tem esse projeto, e já se falava há 30 anos atrás, né, do que o mundo, dessa urgência do mundo de se trabalhar com valores, né? Então, hoje vocês viram mais um atentado, então a gente está num momento de muito caos, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, é muito importante estarmos falando sobre valores, esses dois projetos, e essa fala da meditação em sala de aula, que ela vai não só trazer benefício para os alunos, como também para os professores. Então, eu vou falar um pouquinho, já chamo a Solange, mas meditação em sala de aula, reflexões, benefícios e sugestões. Então, através de práticas meditativas, desaceleramos os pensamentos e temos maior controle emocional. Há benefícios cientificamente comprovados para a saúde física, mental e cognitiva, uma vez que a meditação ajuda a reorientar a mente, acalmar pensamentos, melhorar a concentração e regular emoções estressantes, tanto em crianças, adolescentes como adultos. Podemos introduzir a prática de autopercepção e meditação em sala de aula de várias formas. E é sobre isso que será a nossa conversa nesse encontro. A Solange, a nossa palestrante especial, é a coordenadora da campanha Escolha Calma, é publicitária, psicóloga, informação, palestrante especialista em valores humanos e inteligência emocional. Voluntária e coordenadora nacional da campanha Escolha Calma da Brahma Kumaris. Estuda e pratica meditação Raja Yoga desde 2006, é instrutora e trainer de Mindfulness. Então, bem-vinda, Solange. Já vou colocar ela aqui para a gente estar vendo a Solange. Oi, Valdete, boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, sempre muito especial aqui poder estar participando do Vive de alguma maneira, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Vive, eu fiz a capacitação com a dona Wanda já há muitos anos atrás, né? Então é exatamente o que você falou, né? O Escolha Calma e o Vive estão de mãos dadas, né? E cada um no seu contexto, mas assim, a gente tá muito coladinho um do outro. Então são primo-irmãos, eu diria, né? Primo Muito irmão. bom. Primo-irmão. Então, tá bom, bem-vindos todos agora com a Solange. Obrigada, Val. Eu vou só fazer eu vou retificar aqui um pouco a tua fala, né? Na verdade, eu estou formando como psicóloga. Eu voltei agora para a faculdade, depois de muito tempo, né? Fazendo minha segunda faculdade. Então, eu também estou como aluna hoje.
Então, eu estou no sexto semestre de psicologia, e minha primeira formação é como publicitária, né? Então, como é interessante hoje também me ver nesse lugar como uma estudante dentro da sala de aula e reconhecer na prática os benefícios como aluna também da meditação. A gente vai falar disso já já, vou chegar lá também, né? Então, é muito bacana. Então, quando você me falou, me fez esse convite, me trouxe essa reflexão, assim, da meditação, do escolha calma, das possibilidades que a gente tem como ferramentas de autopercepção, que hoje nas escolas vem se usando muito a questão da prática da compaixão nas escolas, meditações compassivas, né? Então, a gente vai abordar um pouquinho isso também, trazer um pouquinho... Na verdade, o que eu vou trazer para vocês é um pouco da minha experiência, né? A minha experiência pessoal, hoje como aluna, também como professora em algumas escolas. Então, no semestre passado, e agora nesse próximo semestre também, eu tive a oportunidade de dar uma aula de práticas atencionais, né, de meditação também na Unifesp, em São José dos Campos. Também fiz alguns trabalhos voluntários em algumas instituições, em escolas focada para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, são ONGs que se auto-organizam para poder ter um espaço de contraturno para esses adolescentes, ensino médio, né? Ensino médio. Então, são alunos que trabalham, que estudam num período, ainda não trabalham, né? Então, tem esse momento preparatório para que eles possam se preparar um pouco mais para ingressar no mercado de trabalho. E eu, juntamente com alguns colegas, levamos para esse horário de contraturno as práticas meditativas e alguns contextos de valores. Eu, particularmente, entro com escolha calma, né? Mas a gente também transita na questão da meditação, inteligência emocional, para poder dar um suporte melhor para esses alunos também. Fiz um trabalho muito bacana durante alguns anos, antes da pandemia, para algumas escolas do estado, aqui no nosso território, aqui em São Paulo. Eu falo território porque eu atualmente estou como conselheira, né, do CADES. CADES, aqui em São Paulo, é o Conselho do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, né? Então, a gente atua no nosso território de forma voluntária e como sociedade civil, mas eleita pela população local. Então, como que a gente pode olhar para o nosso território, para o nosso contexto e poder levar o melhor que a gente pode, né? Pensando em meio ambiente, em cultura de paz, em sustentabilidade. Então, o Escolha Calma está sempre muito ativo nessas atuações, a meditação, o mindfulness, né? Como você disse, eu sou instrutora e trainer em mindfulness, e o mindfulness não é uma meditação, é importante a gente mencionar isso, mas ele é uma técnica de atenção, né? Então, ele pode ser utilizado como uma ferramenta, como uma metodologia, para nos trazer para um estado atencional, né? De mais lucidez, de mais clareza. Depois a gente vai explorar também um pouquinho isso. Mas, quando você me fez esse convite, me veio uma reflexão tão interessante, porque eu não tinha me dado conta ainda da prática natural que eu vim exercendo como aluna, né? Como aluna nesse último semestre. Então, foi muito especial, porque foi um semestre bem desafiador, né, para mim, na universidade, com muitos trabalhos, muitas provas também. Então, eu tive a oportunidade de experimentar na prática, né, o lado sentada na carteira do aluno. A gente vai falar disso também. Mas o que eu queria pegar foi o início da sua fala, quando você traz essa questão dos benefícios da prática meditativa, seja ela meditativa num cunho de aprofundar o seu processo de autoinvestigação, né? E antes dele, esse processo atencional de autopercepção que a gente faz, quando você traz os benefícios dele tanto para os alunos quanto para os professores, né? Isso é de extrema importância nesse momento que a gente está vivendo hoje. Nós saímos de uma pandemia, mas ainda estamos com grandes sequelas, né, dessa pandemia, principalmente na área da educação, né? Então, eu conversando com muitos colegas, coordenadores, diretores e professores, né, isso é destacado de uma forma muito intensa, as sequelas que nós tivemos da pandemia, dos home offices, né, das aulas online. Hoje a gente vê, por exemplo, os alunos, né, muitos alunos
ainda em processo, administrando processos de lutos, muitas crianças ainda passando por esse processo, os próprios professores, obviamente, né, mas uma maturidade um pouco maior, né, ou melhor, enfim. Então, hoje, quando eu olho, trazendo um pouco dessa minha experiência nos últimos, sei lá, 4, 5 anos aí, dentro da área da educação, que não é a minha maior área de atuação, mas estou bastante, na minha visão, um pouco mais ativa também nessa área de atuação, de reconhecer essa questão da ansiedade, da depressão e da questão emocional que vem afetando continuamente tanto alunos quanto professores, né? Eu estava vendo esses dias uma amiga que, hoje, inclusive, eu faço parte aqui em São Paulo de um grupo muito especial que chama Desacelera, né? Então, desacelera o quanto essa cultura da pressa, né, do fazer, 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 está deixando as pessoas realmente num estado emocional muito delicado, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, dentro do setor educacional, a gente está passando por uma crise de saúde mental, né? Isso não dá para negar. Então, as escolas realmente, a gente reconhece os alunos deprimidos, os alunos ansiosos, em luto, como eu disse, e não dá para não destacar a falta, que eu diria, deixa eu mudar aqui o adjetivo que me veio, né? Para não falar um adjetivo aqui de uma forma impulsiva, mas com uma falta, eu diria, triste, vou dizer esse termo, triste, de falta de psicólogos dentro das escolas, principalmente as escolas estaduais. Então, quando a gente olha, por exemplo, semana passada, o Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, participando de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, para destacar a urgência da implementação de uma lei X, que eu não me recordo qual é, né, para dispor a prestação de serviço com mais intensidade, tanto de psicólogo como assistentes sociais. Porque, assim, a gente está vendo o absurdo, né, a explosão do declínio cognitivo dos alunos por conta da saúde mental, né? Não é por uma questão, outras questões que a gente poderia trazer, mas sim, a saúde mental está afetando a parte cognitiva dos alunos, né? Então, só para dar um quadro bem rápido, assim, desse contexto acadêmico, eu estou falando, obviamente, de primeira infância, de ensino fundamental e, obviamente, chegando no ensino médio também, né? Então, a gente vê essa crise da saúde mental dentro do setor educacional. Só que essa crise, ela não está só focada nos alunos, a gente está focado nos professores também. Os professores também estão adoecidos. Eles vêm também, não só dessa questão, eu citei a questão da pandemia, né? Então, eles também vêm nesse estresse, no excesso, né? Então, a gente vê as universidades, as escolas, uma cobrança muito grande do ter que fazer, tem que fazer, uma cobrança muito grande, eles terem que se reinventar, e muitas vezes tem um suporte, né? O suporte devido que eles precisam. Então, o que acontece? O que eu ouço dos colegas professores: precisamos de escuta, não somos ouvidos, né? Não temos espaço, né? Então, como ajudá-los a encontrar um espaço interno, pelo menos, né, de alguma maneira, para que eles possam buscar um mínimo de conforto, né, ou um mínimo de espaço para que eles possam se ajudar a ter uma autorregulação desse estado emocional que está bastante debilitado, né? Então, eu encontro esse cenário hoje com muitos colegas, né, os professores muito adoecidos e com uma sobrecarga muito grande. E dá para ser diferente a atuação deles em sala de aula, estando adoecidos, né? Às vezes eu questiono, né? Porque a gente fala assim, puxa, o que esses professores estão fazendo com esses alunos? Mas como eles estão, né? Então, isso para mim ratifica muito aquela questão de que, assim, a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Então, como que eu, professora, posso permitir estar numa sala de aula e propiciar um ambiente acolhedor, compassivo, de escuta para o meu aluno, se eu não estou tendo isso comigo, né? Se eu estou propiciando isso para mim, ou eu tenho uma rede de apoio dentro da própria universidade ou da própria escola, né? Seja ela, obviamente, que quando a gente fala de escolas particulares, de ensino fundamental e médio, talvez o suporte para o professor
possa ser melhor, não tenho dúvida que seja, né? Mas quando a gente olha para a rede pública, está muito deficitário. É triste de ver o cenário que está. Quando a gente olha para as universidades, por exemplo, federais e estaduais, também está muito triste, né? Tanto alunos quanto o corpo docente passando por uma questão psicossocial, emocional, mental, de adoecimento, né? Então a gente vê as relações também conturbadas, os professores mal têm tempo para conversar uns com os outros, porque essa rotina da pressa, do excesso, está muito grande. E eu conversando com uma colega esses dias, falando assim, o que que falta, né? Falta espaço, né? Falta pausa, falta o menos é mais num cenário como esse, né? Em alguns contextos. Então, essa reflexão rápida que eu queria trazer, eu tive um exemplo que dá para citar. Faz o quê? Não chega a um mês, eu estava numa escola, fazendo um trabalho com os professores em si, e uma professora me trouxe uma situação assim, ela veio bastante abalada, né? Ela falou assim, Sol, assim, a gente tem crianças com sintomas de depressão e ansiedade muito grande, né? Uma aluna chegou a desmaiar na sala de aula, outra aluna que sai correndo no meio de uma prova porque não está dando conta. Então, as crianças estão apavoradas, né? E como ajudá-las, né? Então, a gente olha esse cenário, que talvez eu esteja mostrando um cenário adoecido. Obviamente que tem cenários saudáveis também em muitas escolas, isso não dá para negar. Claro que dentro de uma escola temos crianças saudáveis também, dentro de uma mesma sala de aula, mas é importante a gente olhar para os dois contextos. E nesse momento, para mim, está me evidenciando muito esse adoecimento emocional que as pessoas estão enfrentando, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, agora a gente teve uma pesquisa que saiu daquela revista Nova Escola, talvez vocês conheçam, né, a Nova Escola. Eles fizeram um estudo muito bacana. Eu vou ver se eu consigo resgatar para mandar para vocês aqui ainda, colocar um linkzinho, mas eles falam que a saúde mental dos professores em 2022 realmente teve um declínio muito grande. E eu vou depois ver se eu consigo para mandar para vocês. Acho que mais de 5.000 professores aí foram incluídos nessa pesquisa e realmente eles mostram resultados bem desfavoráveis aí, né? Então, o que eu quero trazer, assim, hoje, assim, olhando para esse cenário de adoecimento que está bastante evidente, e esse é um cenário. Aí a gente olha outro cenário dentro das escolas, que eu venho percebendo, não só com as crianças, com os jovens, mas também com os próprios universitários, olhando para mim, para colegas meus alunos, né, para alunos que eu dei aula em algumas universidades também, sofrendo com outros distúrbios, como, por exemplo, os alunos que têm TDAH, por exemplo, né? Então, que tem uma certa questão funcional aí para ser trabalhada, né? E que também, às vezes, não tem suporte, não tem nem orientação, né? Para que possa ter uma melhora, um acompanhamento, para poder ter um rendimento cognitivo melhor dentro de sala de aula, consequentemente, aumentar uma autoestima, né? E poder ter um desempenho melhor, né, dos seus estudos, enfim. Então, tem esse outro cenário que eu vejo bastante em sala de aula. E, obviamente, a gente vê as pessoas que estão indo bem nos estudos, mas não estão indo bem nas suas relações dentro de sala de aula. Então, são vários cenários aí que a gente pode ilustrar dentro desse contexto acadêmico. E aí, vamos falar da meditação, né? Então, assim, só para a gente contar um pouquinho tudo isso, os cenários que eu vivencio, que eu vejo, né? E aí eu olho, por exemplo, para o Escolha Calma. Uau, que presente que eu ganhei, né, com essa campanha tão especial. Brahma Kumaris, agora em outubro eu faço 17 anos de Brahma Kumaris, né, que eu aprendi tanta coisa para o meu processo espiritual. Não vou entrar aprofundar nisso, que não é foco agora, mas assim, como é especial essa campanha que foi idealizada pela Brahma Kumaris, tanto quanto o Vive, né, também, que nasceu aqui, né, da Brahma Kumaris, lá fora, enfim, e que hoje tem essa sustentação tão boa dos valores que a gente aprende dentro da escola. E não é só o aprender, né? Eu passei esse final de semana, por exemplo, tive a oportunidade de estar em Serra Negra,
no centro de retiro da BK, conduzindo um retiro. Escolha a calma nos relacionamentos, né? Olha que tema legal. E aí, assim, tem tudo a ver com o cenário educacional. Porque escolher a calma nos relacionamentos, a gente parte de que princípio? Primeiro, do relacionamento conosco mesmo, né? Segundo, do relacionamento com o outro, com o contexto que a gente está vivendo, seja ele desafiador ou não tanto, com tantos desafios, né? Mas como está a nossa relação, né? Como estão as nossas conexões com a gente, com o outro, com o que está acontecendo nesse nosso ambiente interno e externo, né? Como a gente está lidando com tudo isso, né? E aí, nesse retiro no final de semana, tinha uma professora também, e aí como é interessante a gente reconhecer esse olhar para os valores humanos, né? As pessoas realmente, muitas delas, não conseguem nem ter tanta clareza de quais são os valores que permeiam minha vida, né? Então, cabe a nós, que estamos nessa função aí de levar, de propagar, né, essa prática constante, contínua dos valores humanos, a reflexão dessa prática que começa com a gente, né? Dessa clareza que a gente começa a ter, de começar a olhar e falar, realmente, quais são os valores que permeiam a minha vida? Né? O que perpassa nas minhas escolhas, né? Que valores são esses? É do respeito? É da tolerância? É do amor? É da compaixão? São todos eles juntos e misturados, né? Às vezes os valores que fazem sentido para a minha vida pode não fazer para Ana Karine, que está aqui conosco, nossa querida coordenadora do Escolha Calma em Alagoas, né? Para o Índices, que está aqui também, querida professora, né? Que está aqui conosco, enfim. Então, podemos ter valores similares, mas tem valores que se destacam mais em nossas vidas, né? Então, como a gente ter clareza desses valores? Para, num segundo momento, reconhecer também quais são os valores que permeiam a vida das pessoas que nos relacionamos, né? Para ver o que conecta, o que eu posso aprender a partir do valor do outro, enfim, né? Eu acho que a campanha Escolha Calma, ela nos convida para vir para esse lugar de autopercepção, reconhecer esses valores na gente, reconhecer que muitas vezes eles são inatos, outras vezes podemos reforçar essa prática contínua, essa lembrança desses valores no nosso dia a dia, para que assim a gente possa estar compartilhando com outros, né? Então, só a partir da prática pessoal a gente pode compartilhar com outros. Por que eu estou trazendo isso agora? Porque quando eu olho para os professores e para os alunos dentro de sala de aula, eu sinto que às vezes falta esse reconhecimento desses valores que já são inatos, que estão às vezes esquecidos, ou que, puxa, eu estou sem clareza de perceber os valores que já habitam em mim, ou que eu preciso estar praticando um pouco mais, né? E a partir disso é onde entra a meditação, ao meu ver. Os benefícios da meditação. Quando a gente fala em meditação, é sabido que a gente tem aí uma gama grande, né? A gente fala em meditação, vai para a Índia, você vê um guarda-chuva com centenas de tipos de meditação. Eu, particularmente, pratico a meditação da Raja Yoga, tanto quanto você, Val, né? E algumas pessoas aqui. Quando falamos em meditação, dentro da sala de aula, a gente sabe que hoje pratica-se muito também a questão da atenção plena, né? Do mindfulness, dessa pausa intencional, que não é considerada uma meditação, isso é importante dizer, é só uma prática de atenção, para que daí sim eu possa mergulhar numa meditação mais profunda, talvez espiritual, talvez que possa me levar para um lugar de mais amor, de mais compaixão também, né? E outros tipos de meditações aí, depois eu convido vocês a darem um Google aí, que vocês possam, né, conhecer outras coisas, mas eu reconheço, por exemplo, quando a gente fala dos benefícios da meditação para os alunos nas escolas, o que a gente pode trazer como benefício para os alunos? Redução do estresse, da ansiedade? Isso vale para os alunos, isso vale para os professores, né? À medida que a gente vem praticando a meditação, o quanto isso nos ajuda a perceber o que está acontecendo conosco, né? Essa pausa intencional que a gente faz para meditar, ela começa a trazer esse lugar para nós de autopercepção e de reconhecimento. O que está aqui, né?
Porque até então a gente está tão no modo fazer, 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 que a gente não percebe. Muitas vezes a emoção bate no corpo, eu reajo e nem sei que emoção é essa. Eu não consegui nem identificá-la ainda, né? Então a gente sabe que os pensamentos surgem, a emoção vem para o corpo. Às vezes um aluno está numa sala de aula, vem uma memória, ele não consegue, o aluno ainda, um jovem, não consegue ter esse reconhecimento que aquela memória que ele teve do que aconteceu na casa dele agora há pouco, despertou nele uma sensação de rigidez, de bloqueio mental para que aquele aprendizado aconteça, né? Talvez aquela dor no peito, aquela sensação estranha que eu não sei nem nomear, né? Então, muitas vezes a gente não sabe nomear o que está acontecendo. Então, eu sinto que a prática da meditação, ela vem em primeiro lugar para nos ajudar a reconhecer o que está acontecendo. Então, quando, por exemplo, eu levo para dentro de uma escola a prática do mindfulness, vou trazer aqui a prática da atenção. O que é o mindfulness, né, gente? Só para entender. Mindfulness é a consciência que emerge quando eu escolho prestar atenção na minha experiência do momento presente, com abertura, curiosidade e sem julgamento. Isso é a definição do que é mindfulness. Então, por exemplo, eu estar consciente do que está acontecendo comigo enquanto eu estou aqui falando com vocês. Né? Então, vocês estarem conscientes do que está acontecendo com vocês enquanto vocês estão me ouvindo. Então, essa consciência do que acontece tanto no ambiente interno quanto externo. Interno eu falo de pensamentos, sensações e emoções, e o externo, sensações físicas e o que está acontecendo no meu entorno, né? É o famoso atenção plena, né? Atenção consciente, focada nessa experiência. E aí, aliás, para a gente praticar Raja Yoga, a gente sabe, né? Para eu poder emergir no Raja Yoga, eu tenho que estar presente. Se eu tiver com o pensamento no passado, no futuro, vai demorar para eu ingressar realmente numa prática de meditação. Então, primeiro eu trago minha atenção para cá, para o momento presente, reconheço como eu estou e aí eu escolho entrar numa prática meditativa, né? E aí tem inúmeras. A gente não vai ter tempo para poder destacar essas práticas aqui hoje. Mas se eu fosse elencar, por exemplo, né, quais são esses benefícios da meditação, vendo, inclusive, dentro das escolas, redução de estresse e ansiedade, com certeza, a gente pode destacar, a melhora da concentração e atenção. E aí, quando eu falo, por exemplo, dos colegas que têm TDAH, e esses colegas eu incluo a mim, porque eu também tenho diagnóstico de TDAH, né? E como a meditação me ajudou e muito, assim, óbvio que a gente tem intensidades, né? Mas a minha não é tão intensa, mas mesmo assim, como me ajudou, né? A meditação, quanto ela nos ajuda no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? Falamos daqueles alunos que muitas vezes são bons alunos, né? Com a parte cognitiva super clara, compreensão ótima, né? Tem um bom desempenho educacional, mas a parte socioemocionais ali acaba, né, estando um pouco abalada por N questões. Sabemos o quanto a meditação ajuda em processos relacionais nas escolas, diminuindo absurdamente o índice de bullying dentro de sala de aula, né, e na própria escola. E quando a gente fala em bullying, não estamos falando só de criança, não, estamos falando de adultos também, né, em diversas formas, né. O aumento do bem-estar mental e emocional, a melhora do desempenho acadêmico como um todo, a gente sabe que o quanto isso ajuda também, né, ao melhorar a concentração, a gente reduz, né, o estresse, promove o bem-estar, enfim, todo esse contexto. E aí, quando a gente fala dos professores, né, falamos que os professores estão aí também adoecidos, né, cansados, a famosa palavrinha, o burnout, que a gente ouviu e agora entrou como CID lá, né, nas doenças, né? Então, a gente olha, por exemplo, a meditação para dentro da sala de aula, nas escolas e universidades, quando a gente olha para os professores, por exemplo, gerenciamento do próprio estresse do professor, né? Então, como que a meditação pode ajudar esse professor a lidar melhor com o seu estresse, não só o diário da profissão, mas também de toda a carga que ele traz do seu contexto pessoal. Isso vale para professores e alunos, né? Ambos, né?
o próprio aumento da empatia e da compaixão por esses professores. Então, aquele professor que está melhorando, que está se dando a oportunidade de praticar meditação, seja dentro da escola ou fora dela, ele vai aumentar gradualmente a sua empatia, a sua compaixão. Primeiro por si mesmo, para depois levar isso para a sala de aula e para os seus alunos, sem sombra de dúvida, né? É o que a gente trouxe. A melhora da autoconsciência e da autogestão, até para aprender a dizer sim, até aqui eu venho, ou não, aqui eu não dou conta. Levantar a mão para pedir ajuda. Então, como que essa autopercepção também é explorada pelos professores, né? O aumento da própria resiliência em contextos tão desafiadores que a gente vem enfrentando desde a da pandemia. Você relatou algo tão triste hoje, né? Mais um caso em escolas, né? De tiro, de violência nessas escolas. Então, como que esse aumento da resiliência por cenários desafiadores pode empoderar os professores para levar mais valores para os seus próprios alunos, a partir dessa prática pessoal, né? Então, a meditação reforça e cristaliza isso, né? E a própria melhora da qualidade do ensino, ela é consequência de tudo isso, né? Então, o ensino vai melhorar. Eu queria citar como exemplo, o ano passado, não, acho que foi o ano retrasado, eu tive que fazer um trabalho da faculdade, e que era justamente sobre a psicologia educacional. E eu tive a oportunidade de conhecer professores incríveis, que eu tive que fazer uma pesquisa com alguns professores. Eu vou destacar uma professora maravilhosa, do Colégio do Estado, aqui em São Paulo, aqui na periferia de São Paulo. Maravilhosa, assim, maravilhosa. Eu virei fã dela, assim, incrível. O trabalho que ela faz é uma meditante já de longa data, então você percebe a diferença assim nítido, né, no comportamento dela com os alunos, né? E ela é descolada, e ela vai, a escola fala que não, ela vai buscar. Então tem também um modus operandi ali pessoal de, de enfrentamento que ela vai, não tem tempo ruim, né? Mas uma coisa tão interessante foi que assim a gente falou do aumento da empatia, da compaixão, né? Ela lida com crianças em situação de vulnerabilidade, muitas delas, né? Em situação de violência doméstica, enfim. E ela contando, né, algumas estratégias que ela usa em sala de aula, né? Então, ela fala, puxa, eu lido com o ensino médio, e é um bom desafio lidar com o ensino médio, periferia, né? As crianças periféricas aqui em São Paulo, que passando por setores de vulnerabilidade e violência doméstica, e da rua também, né? Então, a maneira como ela lida com essas crianças, com tanto amor, com tanta empatia, com tanta compaixão, e de sentar do lado para ajudar numa prova, porque assim, e não tem assistente em sala de aula, né? Então, há quanto tempo tem a prova? É 1 hora? Não, a minha tem 1 hora e meia e eu vou dar a prova em 1 hora e meia, porque as crianças precisam de 1 hora e meia para fazer uma prova, né? E ela foi brigar por isso na coordenação da escola, né? Então, como é bonito ver, tudo bem, a gente está falando de um caso específico, mas, e ela trouxe isso muito forte, assim, ela fala assim, Sol, como a meditação transformou a minha vida. Então, eu quero trazer isso para os meus alunos também. Então, você vê as crianças ali na periferia, chegando em sala de aula, não tem conversa, eles sabem. Eles estão numa bagunça danada lá fora. Em outras aulas também continua essa bagunça, mas ela falou, na minha aula é lei, não tem discussão. Hoje eu não preciso nem pedir, eles param de falar. E eles vão fazer 5 minutos de meditação. No caso dela, ela faz no comecinho, ela faz uma técnica de mindfulness mais para eles chegarem, né, respirar um pouco, reconhecer como está o ritmo, frequência cardíaca, para eles ancorarem mesmo ali na sala, né? Sair, ela, galera, não preciso nem pedir, celular desligado. E assim, é muito legal o respeito que eles criaram com essa professora. Por quê? Porque existe acolhimento, eles se sentem vistos pela professora, né? Se sentem acolhidos, eles têm espaço de escuta. Não é uma sala de aula com cadeirinhas enfileiradas. A aula dela é em formato circular, é outra dinâmica. Todo mundo se vê, todo mundo é visto.
Então, assim, são dicas simples, né, que a gente pode até olhar aqui como dicas também, que a gente pode trazer, mas são dicas simples de formato de sala de aula, né? Então, assim, como é incrível alguns exemplos que a gente tem, poderia destacar vários exemplos aqui, né? Hum, eu, eu tive a oportunidade agora, semestre passado, como eu disse, de dar uma aula na Unesp em São José dos Campos. Foi um curso que eu dei de prática de atenção plena e também de meditação. Então, foi muito interessante. Ali tinham alunos do curso de engenharia ambiental, de odontologia. E alguns docentes também participaram do programa. Foi muito especial. E ali também tem uma professora incrível, né? Ela é uma querida, assim, gostei muito de coisa. Ela veio para o meu curso e ela voluntariamente, ela dá aula de meditação e yoga para os alunos em 2 dias da semana que ela tem uma janela. Ela está lá disponível numa sala, ela conseguiu fazer um movimento, conseguiu agora recentemente tapetinhos de yoga. Então, ela dá aula para os alunos, para os colegas, para quem quiser, de forma voluntária. Então, assim, isso é uma coisa bacana, porque esse professor reconheceu o benefício que a prática da meditação traz para a sua vida. Como não levar para outros, né? Então, se eu estou trabalhando, por que eu não posso levar para o meu contexto profissional? Estamos falando de sala de aula, né? Então, assim, a gente vê, tem casos lindos, assim, que eu poderia estar citando aqui de diversos professores, colegas, enfim. Tudo bem até aqui, gente? Eu estou falando, né? Me engatei aqui, tá tudo bem? Tudo ótimo, Solange. Temas bem interessantes, pontos bem interessantes, né? Que você está trazendo para nós. Essa questão do aluno, do professor, entrar em contato com as suas emoções, com o que está acontecendo dentro, né? O que está se passando. E essa prática do professor que medita, que ele pode levar isso para a sala de aula porque ele colhe os benefícios, aí então ele quer expandir para outros, né? Então, essas professoras inspiradoras, então, que sirvam de exemplos para nós, né? Com certeza. Você sabe que um ponto, né? A gente está falando dessas questões emocionais, né? Que são oriundas aí da questão de mais vulnerabilidade, né? De contextos de tristeza, de luto, de perdas, enfim. Mas também não dá para destacar. A Wins veio aqui na minha frente. Agora eu vou falar da questão universitária também, né? Que é muito interessante, porque a gente olha também, a gente vê a questão da saúde mental dos professores, mas também dos alunos, porque a pressão que eles têm hoje é muito grande. Eu vejo hoje, assim, o excesso é muito, muito. Eu vou citar um exemplo meu aqui, né? Eu vou levantar a bandeira dos às vezes, inconformados, né? Tem uma matéria que eu tive que fazer esse semestre, que, assim, eu estou estudando de manhã, mas minha primeira faculdade, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Hoje eu estudo de manhã e trabalho o dia inteiro até a noite, né? Então, 10 horas, às vezes, eu estou trabalhando ainda. Então, só inverteu o turno. E aí, assim, eu tive uma matéria, por exemplo, que eu tive que fazer 13 relatórios. Só que para eu fazer 13 relatórios, eu tinha que ir a campo 13 vezes em contextos diferentes, né? Então, assim, foi insano para mim. Isso porque, como se eu tivesse muito tempo sobrando, né? E não é o caso. Enfim, mas assim, óbvio, óbvio. Eu conversei com essa professora depois, né? Ela é maravilhosa, inclusive. Assim, eu só fiz os 13 com muito gosto, porque ela é incrível, a professora. E aí, eu conversando com ela, eu falei assim: olha, eu confesso que foi demais da conta para mim, foi assim, exaustivo. Eu sei o quanto isso foi benéfico para mim, e foi mesmo, foi benéfico. Talvez não precisaria dos 13, eu acho que uns 6, 7 já seria suficiente, mas os 13 foram muito bons, né? Mas, assim, isso não é uma coisa que vem dela. É uma coisa que vem top-down, muitas vezes, né? Então, tem uma coordenação acima, tem uma direção de coordenação ainda acima, e aí, dependendo da universidade, tem outras pessoas que estão acima, né? Então, tudo isso eu trago porque, assim, eu reconheço a exaustão
que muitos universitários estão passando também em sala de aula. Aí você não tem só a questão da cobrança acadêmica, isso vale para os alunos de ensino médio e fundamental, mas a gente sabe também, quando a gente olha para o contexto universitário, a gente vê a autocobrança, porque não é uma cobrança só da universidade, é uma cobrança da família, é uma cobrança social. Isso é muito forte, muito forte. E se o jovem vem, muitos jovens, por exemplo, na época da pandemia agora, a gente sabe a importância que tem das transições dos ciclos de vida. Sabemos disso. Muitos jovens saíram do ensino médio, foram para a universidade sem fazer uma formatura, sem comemorar, sem celebrar, que para mim isso é extremamente importante, a celebração, né? Eles foram para uma universidade, foram meio que jogados numa universidade, assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, eu vi isso nos meus colegas que têm 20 e poucos anos. Agora, que saíram do ensino médio com 18 e estavam na universidade comigo, né? Então, você vê essa pressão muito grande da família, do social. Muitos deles eu tenho que fazer uma universidade porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso ajudar em casa, né? Então, é muita pressão de todos os lados. E como eu lido com essas pressões se eu não tenho equilíbrio emocional? Se eu não tenho maturidade, né? Como que é isso, tudo isso? E aí, de novo, o quanto que a meditação também vem ajudando. Eu particularmente, eu ofereço para os meus colegas na faculdade, os grupos de meditação também, né? Muitos fizeram na minha sala, colegas, e muitos reconhecem o benefício. Então, eu até brinco, eu falo, gente, antes da prova, fica aquela bagunça, eu falo, um minutinho, pelo menos um minuto, respira, para, né? Então, assim, como é gostoso a gente reconhecer também o benefício de práticas simples. Porque o meditar, gente, é simples, natural e fácil, desde que a gente saiba como, né? Então, e o bom da meditação é que a gente não precisa de nenhum apetrecho. Eu não preciso de roupa de yoga, eu não preciso de tapete de yoga, eu não preciso estar num templo budista, eu não preciso estar num ashram, não preciso estar na igreja. Em qualquer lugar que eu esteja, eu paro e às vezes as pessoas nem precisam saber que eu estou meditando. Eu estou meditando. Eu posso meditar com os olhos abertos, eu posso meditar com os olhos fechados, com os olhos semiabertos. Então, eu posso escolher a maneira como eu medito, se o contexto não permite eu ter uma postura mais adequada para a prática, né? Óbvio que a gente tem o cenário ideal, mas a gente pode meditar em qualquer contexto, inclusive 5 minutos antes de começar uma prova. 5 minutos antes de eu iniciar um trabalho, uma atividade para os alunos em sala de aula, né? Na transição de um intervalo, de um recreio para o início da aula. Muitas vezes no fim da aula, para aquele aluno sair, reconhecer, acomodar no corpo o que ele ouviu do professor, o que ele pensou, o que ele ouviu de um colega, né? Então, temos várias dicas de práticas que a gente pode fazer dentro de sala de aula também. Ok. Não sei se eu estourei meu tempo aqui de fala, porque Tá a ótimo. A Ana Karina está levantando a mão. Não sei se como que está aí. Val, As se você quer perguntas seguir uma podem, ordem, como funciona. as perguntas podem ir colocando, deixa eu ver se eu consigo ler. E deixa eu só falar uma coisa, essa que você comentou, né, Solange, sobre o excesso, né? Que a gente está nesse excesso de tudo, né? Essa cultura do excesso. Então, a gente reverter esse processo da cultura do excesso, né? Então, vamos ver aqui, deixa eu ler aqui. Fundamental desmistificar a meditação como uma prática difícil e que só alguém muito iluminado é capaz de meditar de verdade. Então, foi a Windes que falou, não sei se eu pronunciei certo. A Tereza Cristina falou boa noite, sempre muito grata, abençoada, equipe Vive, todos que contribuem para esse inestimável programa. Gratidão, Solange Viana e Valdete. Gratidão por Tereza estar aqui também, todos vocês estarem aqui, estarem colocando as suas falas. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Eu vi duas mensagens aqui, veio mais alguém colocar uma fala?
que é a Ana Karine gostaria de trazer uma experiência vive, escolha calma na Escola Municipal Dom Antônio Brandão, onde que fica, Ana Karine, depois você tem que entrar em contato com Escolha Calma e com o Vive para a gente poder estar falando com você melhor, né? Ah, Val, a Ana, ela é coordenadora de Escolha Calma lá em Alagoas. Ah, Eles fazem um trabalho lindíssimo com Escolha Calma em Alagoas. sim. Eu acho que depois você podia até contar, a Ana é um case vivo aqui no nosso encontro. Eles tiveram uma ação muito bacana com a Secretaria de Estado de Educação. Então, a Secretaria da Educação de Alagoas a gente tem a cartilha do Escolha Calma, que foi distribuído em várias regiões, né, em várias cidades. Foi um trabalho muito bonito que o Escolha Calma vem fazendo em Alagoas. Então, eu não sei, Ana, se eu consigo abrir seu microfone. Ela falou assim, retomamos pelo Seduc também. Será que ela consegue? Quer falar, Ana? Consegui abrir. Conseguiu? Consegui, é porque aqui começou uma chuva forte. Não sei se está pegando barulho, vou fechar aqui a janela. Mas Tá eu tinha. ótimo. A gente Tá, está te ouvindo bem. joia. Eu tô feliz porque eu tenho a Ângela também aqui de Maceió, que está aqui presente, e ela é da pedagogia sistêmica, e a gente troca muitas experiências, mas especificamente assim, vive e escolha calma. A gente tem a auxiliadora, que é assistente social, e é voluntária do grupo. Ela também faz parte do grupo do WhatsApp, do Vive, e é voluntária da campanha Escolha Calma desde 2015, eu acredito. E ela já vem na prática de cultura de paz dentro da escola. No último retiro presencial que nós fomos para Serra Serena, a gente comprou o Vive Rudá, eu e Robson, e a gente trouxe o Vive Rudá para ela aqui em Maceió, né? Então, assim, o Vive Rudá é um livrinho de cabeceira para quem está no ambiente escolar, e é fantástico. Então, a gente precisa ter vários aqui, né? Porque o ideal é que a gente vá distribuindo para as pessoas, porque a experiência é muito fantástica. E a auxiliadora, ela conseguiu colocar toda essa cultura de paz dentro do projeto pedagógico da escola. E os adesivos da campanha Escolha Calma, ela colocou na porta de cada sala de aula. Então, assim, também visualmente, isso tem uma resposta, porque as crianças, quando voltam do recreio que entram na sala, elas leem, né? Elas veem a palavrinha calma antes de entrar na sala de aula. E tem casos assim de professora que estava afastada por questões de saúde e conseguiu retornar porque entrou no projeto e começou a conduzir momentos de meditação. E aí também a gente traz um outro olhar da inclusão e do respeito às questões religiosas. Né? Quando a gente fala meditação, às vezes tem muita resistência à palavra meditação. Então, quando a gente diz, vamos parar um pouco, fazer um pouco de respiração consciente, né? Estar mais presente, sentir as pernas, os pés, como é que está a batida do coração, por onde anda, cheira a flor, sopra o balão. Então, a gente vai encontrando formas, né, de desmistificar, de experimentar. Isso é um caminho nessa escola municipal, na Dom Antônio Brandão. A gente teve uma outra experiência numa reunião de paz na escolinha do SESC, em que a gente dividiu as turmas por idade, e as professoras do SESC aí têm um preparo muito especial também, né, porque envolve muita cultura, e elas criaram dinâmicas, a gente fez dinâmicas com cirandas, com mandalas, as crianças fazendo autocuidado, se massageando com creme hidratante, foi uma experiência muito linda. E a gente terminou o encontro dos pais e das crianças com uma grande ciranda na quadra da escola. Então, são pequenas coisinhas, assim, tudo muito simples. As mensagens, porque a gente pegou as mensagens da Brahma Kumaris e as cartinhas também do Escolha Calma, e a gente enrola as mensagens e dá uma amarradinha e coloca dentro de garrafas
que são recicladas e decoradas, e a gente chama de garrafas peregrinas. E aí a gente distribui essas garrafas nas escolas, na secretaria, na sala dos professores, e as pessoas, quando puxam essas mensagens, elas dizem assim, nossa, era o que eu precisava ouvir, era o que eu precisava ler, e também trazendo esse cuidado de ver um texto com uma letra grande para se tornar acessível. A gente também já teve uma experiência em Braille, a gente conseguiu fazer as cartinhas da campanha em Braille. O outro projeto é avançar num material durável. E na SEDUC, nós ficou paralisado, né, por conta também da pandemia, mas quando foi agora, há um mês mais ou menos, a gente conseguiu, a Thelma, que é uma voluntária que está lá desde o início da campanha lá na Secretaria, no Estado, junto com o Robson, nós conseguimos trazer o projeto de volta junto ao núcleo de qualidade de vida. Então, ela está passando por todas as regionais, nas escolas do interior, com os professores, com a equipe multi, com gestores, então, com toda a equipe. E tem sido fantástico. É assim, né? Se fosse uma pandemia da calma, uma pandemia do vive, aí eu tenho certeza que a gente não iria precisar ter notícias tristes, né? E são desafiadoras, mas é necessário que a gente repense. Eu digo muito esse desacelerar. Nós ainda estamos numa pandemia, mas é um outro tipo de pandemia, né? É uma outra dor que a gente precisa cuidar. Então, eu já falei demais, porque a gente aqui do Nordeste gosta muito de conversar, gosta muito de falar, e eu passo o bastão da fala. Muito boa a sua fala, viu? É Ana, né? Obrigada, Ana. Muito bom te ouvir, Beijo querida. grande. Eu vou aproveitar, eu vou passar para vocês aqui no chat, para quem quiser. Estou passando um link de um artigo de uma querida amiga que saiu hoje, a ansiedade das crianças, a tarefa urgente de desacelerar a educação. Né? Saiu hoje no UOL, na coluna do Rodrigo Retier, que é um amigo também. Então, a Michele Prazeres, ela é coordenadora do movimento Desacelera, né? Que o Álvaro e eu fazemos parte, então a gente leva a Escolha Calma dentro desse movimento do Desacelerar. Então, tá aí, eu li a matéria, tá bem bacana, então quem quiser também aproveita, a gente está falando do desacelerar, né? Então, só queria voltar aqui para falar da meditação, que eu sinto que o que a Ana trouxe, né, dentro, por exemplo, da própria campanha Escolha Calma, nós temos vários professores, a gente tem a Daniela de Aracaju, que ela é professora, vem fazendo um trabalho muito bonito nas escolas com as crianças, com a meditação. Então, e os depoimentos que a Dani traz para a gente, assim, das crianças que chegam com questões sérias e como estão melhorando gradualmente, a situação não mudou, mas a criança mudou. Então, isso é muito bonito de ver. Né? Então, a gente fala, precisa ser adulto para entender o... Não! A criança aprende a partir da prática da meditação, conseguir se automanejo e se equilibrar internamente. Às vezes até muito mais fácil que o adulto, que não tem tanto histórico interno, né? Tantos receios, tantas crenças, né? Mas, enfim, então a gente tem a Dalva também no Sul, que também é professora, a Dalva, inclusive, acabou de aposentar, mas também levava a questão da meditação para algumas escolas, para os alunos em sala de aula. Então, a gente vê, assim, é tão gratificante reconhecer o quanto a meditação, de mãos dadas com a reflexão e a prática dos valores humanos, que diferença que ela faz dentro de sala de aula, seja para professores quanto para os alunos, né? Discentes e docentes ali sendo beneficiados com a prática da meditação. Eu acho que é isso, Val. Eu acho que tem tanta coisa para falar ao mesmo tempo, né? Eu só não queria adentrar em outros aspectos aqui para a gente não estourar nosso tempo de hoje. Ana Karina
escreveu algo aqui que ela esqueceu de falar. Deixa eu só ver o que ela esqueceu de falar aqui. Esqueceu de falar do retorno da meditação para crianças de 5 a 12 anos presencial, todo primeiro sábado de mês. Muito legal. Ela nos trouxe vários exemplos, né, do que ela faz, de como dicas ali bem rápidas, mas que foram muito ricas. Aí a Fernanda está falando: olá, boa noite, eu trabalho com jovens e pratico... Saiu aqui para mim, deixa eu ver. E pratico meditação com eles em todos os encontros, vejo os benefícios e de perto realmente faz diferença na vida deles. Né? Então, a gente está tendo alguns relatos aqui também, e muito interessante isso que a Ana Karine falou, né? Essa questão de você, às vezes, usar o termo meditação, embora para muitas pessoas não tem problema, para outras tem. Então, hoje a gente tem... Eu sempre usava relaxamento, né? Relaxamento em sala de aula, eu usava esse termo para não ter problemas, mas você pode usar uma pausa meditativa, uma respiração consciente, uma pausa, né? Fazer pausas no seu dia. Então, tem vários nomes, né, Solange, que a gente pode estar chamando essa meditação também, visualização, né? Você sabe que você falou uma coisa importante, né, assim, do relaxamento, uma coisa que a gente aprende, né, pelo menos eu aprendi ao longo desses anos, assim, a meditação, na verdade, quando a gente fala em meditação, a meditação, ela traz visualização para a gente, ela convida a gente para uma visualização mais criativa, né, para emergir, trazer algo mais positivo, enfim, né, para que a gente possa construir esse espaço interno de mais conforto. E aí, uma coisa que eu tomei muita atenção, né, nos últimos tempos, aí, inclusive com as crianças, foi esse reconhecimento da palavra relaxamento, né? Porque às vezes a gente trazia, eu era uma que sempre usei a palavra relaxamento. Então, então agora, olha, faz isso e vamos relaxando, mas a criança não consegue relaxar. O adulto também está tenso, ele está com dor, ele está com excesso de pensamentos, ele está com uma questão emocional que está doendo o peito, né? Então, e aí as pessoas dizem, mas é difícil, eu não consigo, isso não é para mim. Porque tem esse primeiro passo, né, do acolher o que está presente, acolher a dor, acolher o desconforto. E aí, mediante a isso, que eu queria trazer, é assim, uma coisa que eu sinto que vem trazendo muito benefício nas escolas, para o fundamental, para o médio e também para as universidades, é a prática das meditações de compaixão. Quando a gente entra a questão da meditação da compaixão, né? Então, assim, só para ilustrar aqui, né? Quando a gente fala em compaixão, a gente sabe que a compaixão é um estado ativo de ajuda, né? Então, a gente reconhece que existe um sofrimento, tanto com o outro como com a gente mesmo, e a gente vai fazer um movimento para ajudar a aliviar esse sofrimento, né? E, óbvio, esse sofrimento a gente olha, a gente identifica, a gente reconhece e a gente acolhe, né? E aí o estado interno acaba ficando mais tranquilo, uma dor física que estava incomodando também vai se acalmando, ou a gente vai aprendendo a encontrar um ponto de conforto dentro do desconforto, seja ele físico ou emocional, e aí a gente consegue aprofundar, trazer uma visualização criativa para que acolha tudo com mais facilidade, né? Então, eu percebo assim que as práticas de meditação compassivas para os alunos vêm tendo uma aderência muito grande, eles adoram, porque é um momento de autocuidado, as pessoas estão sofrendo, estão com dores físicas e emocionais, então me lembrei de trazer isso assim, porque eu sei que é um sucesso quando a gente vai fazer meditações de compaixão. Muito bom, né? E a gente está precisando exercitar isso, né? Essa ajuda mútua, essa compaixão, esse poder de cooperação, né? No mundo, nas comunidades, nas famílias, não é? Tudo, não viver tão isoladamente, tão individualmente, tão no individualismo, né? Alguém falou algo aqui, eu estou numa função de ler aqui também, então deixa eu ver, a estudante na graduação e pós-graduação, desculpa aqui um pouquinho, deixa eu só conseguir ver, ela é uma youtuber e destinada a professores e estudantes na graduação e pós-graduação, a WIND, né? E criei uma série denominada Ciência com Meditação, na qual abordo pesquisas. Eu não estou conseguindo puxar aqui para ler, viu? Eu leio, Val, quer que eu leio? Tá. Por favor. É a Winces Ferreira que está aqui, então ela é uma youtuber do canal Science Academy Science, né?
destinado a professores e estudantes de graduação e pós-graduação, e ela criou uma série denominada Ciência com Meditação, na qual ela aborda pesquisas sobre temas como foco, assertividade, resiliência, etc. Específicos, uma meditação com foco com o tema específico. E a BK, a Brahma Kumaris, é uma parceira sistemática, como ela diz, nos eventos do canal, né? Então, eu mesmo já tive a oportunidade de estar com ela. Ela é da região ali de Campinas, né? Ali perto de Campinas, a Windsor está. Também está se engajando com Escolha Calma, então está fazendo um trabalho muito sério, muito bacana. Então, tem infinidade de coisas aí bonitas para a gente mostrar, né? Como é bom isso. Então, momentos de muita inspiração, né? Hoje, várias pessoas, então, obrigada também ao Índice por estar compartilhando aqui conosco. Então, a gente tem várias, né, maneiras de estar procurando, aí tanto com a Ana com a Windes, né, nos trabalhos delas, isso tudo que a Solange nos falou do Escolha Calma, no Vive, então tem o site da Escolha Calma, né, Solange? Tem o Escolha Calma no Instagram. Acho que a Val travou. Vocês estão me ouvindo? Sim. O trabalho que a Ana está trazendo, né, é um trabalho legal, tá. Então, a Ana, quando ela traz essa questão desses trabalhos, ela está trazendo muito o que o Escolha Calma está fazendo lá na região, né, de Alagoas, ao Índice falando nessa questão da internet também. Mas o Escolha Calma, para quem... Eu vou depois deixar aqui no escolhacalma.org.br, é fácil, senão vocês entram no site da Brahma Kumaris Brasil, que vocês vão também encontrar tanto links para o Escolha Calma, como o link para o Vive, enfim, né? Então, a gente tem Escolha Calma, a título de curiosidade, toda terça-feira nós temos o Gotas de Calma, que acontece às 19h19 no Instagram do Escolha Calma. Então, cada mês a gente trabalha um tema, né? Então, o Escolha Calma, para quem não conhece, ele é uma campanha que surge, uma campanha de utilidade pública, né? Que visa promover a escolha consciente pela paz e pela não violência na sociedade. Esse é o mote principal da campanha. Ele tem como base 12 valores humanos, e dentre esses valores, muitos deles estão de mãos dadas com o Vive, né? Então, a gente utiliza da reflexão, da prática individual e depois do compartilhar com outros. Então, toda terça-feira, a gente faz um momento ali de reflexão sobre o tema do mês. Esse mês, a gente está falando sobre paciência, né? E depois a gente faz uma prática no finalzinho, uns 5, 10 minutos, uma prática de meditação também. Então, quem está aqui e quiser experimentar um pouquinho do que é o Escolha Calma, vem com a gente amanhã. Inclusive, amanhã eu que estou conduzindo o tema, sobre paciência. Bom saber. Então, acho que a gente agradece a presença de todos vocês, né? Muito rica a experiência de todos. Solange, quer fazer suas considerações finais, Solange? Olha, eu acho que se fosse trazer aqui uma consideração desse cenário que a gente está vivenciando, né? E a questão dos valores humanos colado com as práticas de meditação, né? Lembrar que a prática da meditação ela vai ajudar a gente a fortalecer os nossos valores, né? Então, é a partir desse momento de pausa, do silenciar, do reconhecer e do aprofundar, é aqui que eu fortaleço. Não adianta eu falar na hora do caos, só um minutinho que eu vou meditar e eu já volto, porque não vai acontecer. Tem que ser uma prática regular, é isso que nos fortalece, né? Porque o que acontece durante a prática, ele é só um recorte do que, como a gente vai levar a vida lá fora. Então, a prática da meditação, na minha visão, ela tem que ser diária. Ela tem que ser como escovar os dentes. Talvez 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, ou no mínimo 2 vezes por dia, né? Então, que ela seja regular na sua vida. Se você ainda não pratica, comece a ter pequenos momentos de silêncio ao longo do seu dia. Nem que seja 1 minuto, para poder fazer uma respiração consciente, parar, reconhecer como está o seu fluxo de pensamentos, como estão suas emoções naquele momento, né? E se você reconhecer que o seu padrão de pensamentos esteja com padrões negativos ou inúteis, tenta mudar esses padrões, né? A partir da sua crença, não sei qual é,
Se conecta com o que faz sentido para você, né? Eu acho que esses pequenos momentos de silêncio já vai fazendo uma diferença. E se você está aqui nos assistindo, é um professor, né? Ou é um aluno, tenta levar isso para sua sala de aula também. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Isso realmente é de tamanha valia para o teu processo pessoal, profissional, mental, né? De saúde e relacional também. Eu sinto que o mundo precisa da nossa paz. E a nossa paz vem naquele silêncio que muitas vezes a gente não faz. E a meditação pode nos ajudar nisso. Eu acho que é isso, Val, quero trazer. Vamos fazer a diferença nesse mundo que está precisando de calma. Sim. Deixa eu só ver o que escreveram aqui. 30 grata, a Wendy falou. Gotas de calma, 20/6. 30 minutinhos entre uma breve reflexão e uma meditação. Quer cooperar com você? Participe. Quer cooperar com os amigos? Com vídeos. Aí ela colocou ali o link. E aí a Vanessa também falou, foi excelente, obrigada. Solange fechou com chave de ouro, né? Nos falando ali da importância da meditação e da importância de nós juntarmos a meditação com os valores, né, com a calma interna. Então, a gente faz ali uma junção e traz mais qualidade para a nossa vida, para a vida de todos que estão ao nosso redor, né? Mas ela frisou uma coisa muito importante, a importância da constância, da regularidade, né? E quanto mais vezes, melhor a prática dessas pausas no nosso dia a dia e constantemente, não é só quando precisa, né, Solange? Exatamente. Alguns anos atrás, alguns anos, né? A primeira vez que eu fui para a Índia, eu tive a oportunidade de ter uma aula com uma professora que não está mais conosco, que era dirigente da Brahma Kumaris, a Dadi Junk, né? Carinhosamente chamada Dadi Junk. Isso eu estou falando, sei lá, de alguns bons anos atrás. E eu lembro que a frase que ficou ecoando e ecoa até hoje nos meus ouvidos dela foi assim: o que transforma não é uma conexão esporádica, é a constância, né? Então, é exatamente isso. Então, se a gente ficar reclamando todo dia, a gente vai ficar muito bom na reclamação. Agora, se a gente meditar todo dia e praticar valores, a gente vai ficar muito bom nisso também, né? Então, é Sim. praticar, praticar e praticar. Então, ficou essa mensagem para todos, né? Praticar, praticar e praticar, né? Então, a gente tem a oportunidade de estar aqui, então, amanhã com a Solange, novamente no Escolha Calma. Eles também colocaram o link, tem o site do Escolha Calma, tem meditações lá, temos no Vive também. Podem encontrar material na editora, tem os CDs, tem muito material para vocês se abastecerem, né? E fortalecer essa prática aí interna para poder levar para o maior número de pessoas possíveis, né? A gente, quando está aqui, nós estamos formando uma linda corrente, uma corrente de paz, um círculo de paz, né, Solange? Onde a gente não está enfileirado, mas a gente está em círculo, uns apoiando os outros e fazendo essa corrente de luz crescer, essa corrente de paz, de valores, que o mundo está super carente, né? Então, a gente agradece a presença de todos vocês, agradeço especialmente a Solange por estar aqui conosco, mesmo diante de tantas atividades, ela aceitou estar aqui com a gente, né? Dedicando alguns minutos, 1 hora e pouco com a gente, fora que ela também teve que se preparar de alguma maneira, né, Solange? Então, Tô de férias já, ainda bem, né? Então, assim, é um prazer enorme estarmos juntas e estarmos com todos vocês aqui, né? Então, muita gratidão a todos vocês. Então, a gente vai encerrar com uma breve visualização. Quer fazer alguma coisa e eu continuo, Solange, começar e eu termino? Ah, pode ser, que honra. Então, vamos Então, lá. vamos lá. Então, uns 2 minutinhos. Sim. Então, convido cada um que está aqui presente para desapegar de qualquer coisa que possa te trazer distração. Então, se acomodando no lugar que você está, no aqui e agora.
Reconheça o seu corpo nesse espaço. Eu queria convidar você para fazer 2 ou 3 respirações profundas. Sinta no seu corpo o que você ouviu. Sinta no seu corpo, talvez, o que você tenha falado ou escrito. De forma consciente, reconheça como estão seus pensamentos, sensações físicas presentes. Lembre-se que você não precisa fazer nada a respeito, apenas reconhecer como você está, aqui e agora. Respirando naturalmente. Consciente dos pontos de contato do seu corpo com o assento que você está. Apenas reconhecer, ampliar a sua autopercepção. Não tem problema se vier alguma distração, apenas reconheça e direcione novamente a sua atenção para o aqui e agora. Agora a Valdete segue com a prática meditativa e que a gente finalize esse encontro. Então, a gente já conseguiu estar aqui no agora, focados, entramos em contato com as sensações do corpo. E agora eu vou me imaginar como uma pequena estrela, um pequeno ponto luminoso de luz. Sinta esse ponto de luz. Pode imaginá-lo no centro da testa. Sinta a energia que você é no centro da testa, como um pequeno ponto de luz. E deixe que essa luz, essa estrela brilhe cada vez mais forte. E a gente aqui, cada um é uma estrela de luz luminosa, formando esse círculo de luz, de paz, de acolhimento, de compaixão, de valores. E a gente deixa que isso se estabeleça firmemente dentro de nós, para que quando amanhã eu acordar, isso esteja firme, forte, e que possa se expandir e expandir cada vez mais, trazendo luz, clareza, compaixão em nossas vidas e em todos os campos que eu consigo tocar, que eu consigo atuar de alguma maneira. Então, Shanti, saudações de paz. E assim nós nos despedimos de todos vocês, com muita gratidão. Se quiserem, pode abrir as câmeras todo mundo para a gente fazer um tchauzinho.
Vou dar um tchauzinho daqui mesmo. E um cheiro, que é o que a gente manda, um cheiro para todo mundo. A Lene está aqui também, querida. Que bom te ver. Muito bom. Então, até mais, boa noite e até o próximo encontro da Escolha Calma e do VIP de todos os outros programas. Tá bom? Tá bom, beijo, gratidão. Então, gratidão. Oxante, Solange. Oxante, Cícera, até. Obrigada a todos pela companhia e pela energia compartilhada. Até, gente. Gratidão.